ótimo, tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Quando eu tenho um paciente em ventilação mecânica, mesmo ele estando sedado, mesmo ele estando com um tubo na boca, tá? Ele consegue se comunicar comigo. Como? Pelos gráficos da ventilação. E aí existem diversos gráficos, tá? Diversos. Só que 3 deles têm um maior destaque, são mais comuns de nós visualizarmos e são chamados de gráficos escalares. E que escala é essa? É a escala tempo. Por isso que o nome correto de cada um é gráfico volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo. Tá bom? Então, quando eu falar para você, por que tal gráfico pressão-tempo? Tu já sabe que a pessoa está falando do gráfico escalar de pressão, que é esse gráfico aqui. Tá bom? E eu coloquei aqui à esquerda o padrão de normalidade desse gráfico no modo VCV, tá? E aqui à direita, o modo PCV, mas que também vai acabar servindo para o modo PSV também, que a característica é praticamente semelhante, é quase que a mesma. Então aqui o padrão de normalidade dos gráficos escalares em controle a volume e aqui em controle a pressão. E entre eles se percebe uma certa diferença, né? Então isso aqui a gente tem que saber treinar em casa, desenhar, entendeu? Porque tudo que for diferente disso pode ser algo importante a ser corrigido. Então o pontapé inicial começa do momento que tu sabes o que é o normal, para poder afirmar que tem alguma coisa estranha ali. Então isso aqui a gente tem a obrigação de saber e com o tempo a gente vai desenvolvendo as nossas outras habilidades aí para ver as sincronias, cargas ventilatórias, outras interpretações mais avançadas, tá? Mas tudo parte daqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ótimo. Vamos falar primeiro aqui à esquerda, tá? Da característica e controle a volume. Vamos falar primeiro aqui da esquerda. O gráfico volume-tempo, ele tem algumas curiosidades, tá? Ele é um gráfico que sai da linha de base, do zero. Olha o zero aqui, ó. Tá? E volta para o zero. E a leitura dele é totalmente valores positivos, né? Uma leitura de volume. Tudo bem? Sim. O gráfico de fluxo, que é o do meio, ele também sai da linha de base e volta para ela. Parecido com o anterior, só que ele tem uma diferença. Ele tem uma leitura positiva, que é acima do zero, mas também ele tem leitura negativa. É o único que tem isso. E o gráfico de pressão, ele também tem uma curiosidade. Ele é o único que não parte da linha de base, não parte do zero e não volta para o zero. Ele é o único que também tem isso. Então, cada um deles tem a sua característica única, né? O de volume sai e volta para o zero. O de fluxo é o único que tem uma leitura positiva e negativa. E o de pressão é o único que trabalha acima do zero. Olha, ele está trabalhando aqui na linha do número 5. Ó. E o zero está aqui embaixo. Então, cada um deles tem a sua especificidade, tá? Agora, falando sobre o shape, né? Sobre o formato desses gráficos. Percebe que o gráfico de volume, ele sobe um pouco mais linear no período de enchimento, enquanto lá no controle de pressão, esse enchimento ele já é um pouco mais arredondado. Isso é uma diferença. Então, só tu olhando o gráfico de volume, tu já consegue perceber onde é VCV e onde é de pressão. Só por esse início aqui do gráfico de volume.
O fluxo em VCV, ele tem esse formato aqui, ó, quadrado. E já em modos de pressão, não. Já tem um formato nessa fase já desacelerado, que a gente chama. Ele tem uma entrada rápida e depois começa a perder velocidade. Tá? Então, na fase inspiratória, no gráfico de fluxo, também tem essa diferença. E lá no de pressão, no VCV, essa pressão ela vai entrando de forma ascendente, né? E lá nos modos de controle de pressão, não. Ela atinge logo o que tu quer e ela fica até o final. Já tem um formato mais quadrado, retangular. Ela já vem aqui e aqui. Já segura. Tá bom? Certo. E se tu notares, a única marcação que eu fiz em todos os desenhos foi na fase inspiratória. Uhum. Só no período que está enchendo o pulmão. Então a única diferença entre os modos é o período de entrega. É como esse ar vai chegar para o paciente. Porque o período expiratório de esvaziamento é idêntico em todos os modos convencionais. Olha como essa linha aqui é a mesma dessa. Essa aqui, ó, que vai e volta, é a mesma dessa, vai e volta. E a fase ex, ó, chega na pressão mínima e fica. E aqui, chega na pressão mínima e fica. Percebe que a fase expiratória não tem mudança. Uhum. E aí eu faço uma brincadeira. Eu sempre digo que a fase expiratória, ela é incontrolável, ela é indomável. Ninguém consegue segurar ela. Ela não tem ninguém, ela não deixa ninguém controlá-la. Ela é independente em qualquer modo convencional. Então, o que vai mudar se tu colocares no modo a volume ou no modo a pressão é a fase ins. Só ela vai ter diferença. Ok? Ok. Mais um macete para te dar, para tu saber identificar a posição de cada gráfico desse. O gráfico volume-tempo, ele é dado em ml, na maioria dos ventiladores mecânicos. Alguns pouquíssimos vai ser dado em litros isso aí. Muito poucos. Eu até hoje na minha vida só vi um que fez isso. Tá? Uhum. A maioria é dado em ml. O fluxo, ele já é dado na unidade de litros por minuto. Litros por minuto. Tá? Tá. E pressão é dado em centímetro de água. Centímetro de água. Não tem essa barra aqui não, é tudo junto. Centímetro de água. Então, às vezes, pela unidade também tu pode te ajudar a saber a posição de cada um, tá? Sempre vai ser nessa ordem aqui? Não, né? Depende do ventilador, depende da marca. Tem ventilador mecânico que deixa até tu escolher a ordem que tu quer que eles fiquem, a cor, entendeu? Isso aí é o de menos. Mas a gente tem que saber onde cada um vai estar. Ficou alguma dúvida sobre os gráficos escalares? Não. Legal. A gente já conhece o nome dos gráficos, né? Só que a gente tem que saber que cada zona do gráfico, cada fase dele tem um próprio nome também. E esses nomes, essas fases do ciclo, são 4. E aí eu fiz logo um macetão para ti. Vamos dizer que você tem facilidade para identificar as fases só no gráfico pressão-tempo, que nesse ventilador aqui, que é outro, ele mudou a ordem já dos gráficos, tá vendo? Sim. O de pressão agora tá aqui em cima, o de fluxo continuou no meio, o de volume foi lá para baixo, tá? Esse aqui da esquerda é modo a volume ou modo a pressão? A volume. Boa, tá? A volume. Aqui eu vejo fluxo que é quadrado e só tem isso a volume. A curva de volume tempo, olha como ela vai entrando aqui bem linear, tá vendo?
Uhum. E a pressão, ela sobe, ó. É ascendente, né? Não tem controle da pressão, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui só existe em VCV. Então tá certo. Bom, certinho. E aí, onde é que tá o macete? Se tu traçar uma linha, né, de interseção entre todos os três gráficos, o mesmo ponto que tu identificou lá como uma das fases, no outro gráfico, aonde cortar vai ser também, e no outro gráfico, aonde cortar vai ser também. Por exemplo, aqui é o gráfico de pressão e eu coloquei para ti, ó. Número 1 corresponde ao Disparo. disparo. Então, o número 1 tá bem aqui, ó. Bem nesse ponto, que eu marquei um xizinho. Vou fazer uma bolinha que eu acho que fica mais visível. Aqui. Lá no gráfico de fluxo, o disparo vai ser aqui. E lá no gráfico de volume e tempo, o disparo vai ser aqui. Entendeu? O macete? Entendi. Traça uma linha reta. Flupt. Se tu acertar em um gráfico, tu acerta nos outros. Tá? E aí, o número 2 que eu marquei aqui, ele corresponde ao quê? A fase inspiratória. Né? Aqui, ó. Uhum. Fase inspiratória. Então, a partir desse pontinho aqui, ó, todo esse caminho que eu tô rabiscando, ó, tudo isso aqui é fase ins. Tudo isso aqui é fase ins. Tudo isso aqui é fase ins. Tá bom? Então, aonde eu marcasse aqui, tudo isso é fase ins. Uhum. Qualquer lugar aí, tá? E aí o pulmão, ele não vai encher para sempre, né? Sim. Senão vai estourar, não é verdade? Sim. Então, aqui onde está o número 3 é a Ciclagem. ciclagem. Vou fazer um corte aqui, ó. Pum. Por que eu gosto de cortar? Porque é uma transição entre as fases. É o fechamento da válvula ins e a abertura da ex. É como se fechasse uma porta e abrisse outra. Só isso. Já começou a expiração? Não. Só fechou uma porta e abriu a outra. Esse ponto exato é a ciclagem. Então, lá no gráfico pressão-tempo é aqui. Lá no gráfico fluxo-tempo vai ser aqui em cima também. Ó, cortei. Uhum. Lá no gráfico de volume-tempo vai ser aqui. Cortei. Tá? E tudo que sobrar, vou até fazer de outra cor. E tudo que sobrar, todo o resto, todo o resto, todo o resto, todo o resto. Tudo que estiver pra cá. Ó, tudo. É fase expiratória. Deu pra entender legal? Entendi. Então, tu já sabe o nome das 4 fases, tá? E já sabe o macete para identificar, né? Só traçar aí a linha de interseção para facilitar. Dá pra gente fazer a mesma coisa lá nos gráficos de pressão? Dá. Por exemplo, aqui onde... Pode falar. Desculpa, essa linha que eu vou traçar é justamente aonde está iniciando. Não. Não, não é onde está iniciando, não. Tá? Vamos lá. A pergunta é boa. Olha só. Vou fazer aqui, por exemplo, o gráfico de pressão em VCV. Ele tem esse desenho aqui. Tá? Ele tem esse desenho aí. Aqui onde está o número 1, bem nesse ponto, é quem? Ciclagem. Não, é o disparo. Disparo. Tá? Uhum. Então, o disparo é a abertura da válvula inspiratória. Já começou a inspiração? Não. Aqui é esse ponto, aqui é o disparo. Então, a tua dúvida pro disparo tá certo. O disparo é esse ponto aqui. Uhum. Ok? Entendi. Aí Agora, depois que aconteceu o disparo, todo esse caminho aqui, ó,
todo esse caminho. Todo, até aqui. Todo esse caminho é a fase inspiratória. Então aqui é ins, aqui é ins, aqui é ins, aqui é ins. Aqui já não serve aquilo que tu falou. Não é um ponto. É todo esse caminho a inspiração. Uhum. Não, eu digo assim, aonde eu vou saber que é o primeiro corte é justamente onde vai ter o disparo, né? Que é onde iniciou. Bem, Que é aquele macete lá não ficou muito lúcido para ti. Eu estou tentando uma outra abordagem, tá? Esquece aquele corte de interseção. Tá. Tá bom? Porque depois corta bem aqui, tu vai achar que a fase ins é só aqui. Não é. É todo esse caminho aqui. Tudo isso é inspiração. Entendi. Aqui no topo tem uma transição. Que é o número 3, né? Que aí sim é a ciclagem. aqui é a ciclagem. E todo o resto que sobrar, tudo, até o próximo ciclo é 4. É a expiração. E é a expiração. Então, aquela dúvida tua, pro disparo e pra ciclagem, vai servir. É um ponto específico. É nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Mas para inspiração e para expiração já não vai servir aquilo que tu falou. Não é um ponto, é tudo isso aqui. Sim. Então, em qualquer local que eu marcar aqui no restante, tudo é expiração. Tanto que eu mudei até a cor. O que é in está preto, o que é ex está vermelho. Bora fazer a mesma coisa ainda em VCV, agora no gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo é aqui, ó. Inspiração. E vermelho. Expiração. Bem nesse ponto aqui que eu marquei, quem é? Disparo. Boa, disparo. Todo o restante até aqui. É a ins. Boa. Então aqui é número 1 e número 2. Cortei. O que é esse corte aqui? É a ciclagem. Ciclagem. E todo o resto em vermelho Expiração. é a expiração. Acho que assim ficou mais fácil para te entender. Tá? E por último, bora fazer o de volume. Errei. É vermelho. Pronto, agora acertei. Tá? Bem nesse ponto aqui, quem é? Disparo. Boa. Todo esse caminho de subida aqui, ó. Tudo isso, quem é? A inspiração. Inspiração, cortei. A ciclagem. Ciclagem. E todo o restante em vermelho, quem é? A ex. É isso. Ficou mais fácil assim? Show. Bora fazer a mesma coisa no de pressão agora? Vamos lá. Vamos lá. PCV ou PSV, tá? Tá. Vai servir para os dois, é bem parecido ambos. Então, vamos lá. Gráfico de pressão em PCV. Vem aqui. Viu? Isso aqui. Ai, ficou horrível. Isso é a inspiração. E isso aqui é a expiração. Agora pontuar. Bem aqui, quem é? Disparo. Disparo. Todo o resto, tudo isso, até aqui. A ins. Ins. Cortei. Ciclagem. Ciclagem. E todo o resto, quem é? A ex. Show. Vamos fazer agora o gráfico fluxo-tempo nos modos de pressão.
Subiu. Isso é ins. Isso é ex. Bem nesse ponto, bem aqui que eu marquei. Quem Isso. é? Disparo. Todo esse caminho subiu, desceu até aqui. Quem é? Aí, A ins. Esse corte. ciclagem, E todo o resto respiração. é expiração. Vamos fazer agora o gráfico de volume nos modos de pressão. A única diferença é aqui, né? Ele vem mais arredondado aqui, né? Uhum. E aqui também a mesma coisa. Até parecido. Uhum. Bem aqui nesse ponto. Quem é? Dispara. Disparo. Todo esse caminho aqui de subida, quem é? É a ins, Ins. A transição, a ciclagem, ciclagem e todo o resto. a expiração. Pronto. Isso aqui que eu acabei de fazer é uma atividade que tu tem que fazer. Pegar um papel, uma caneta, um lápis de 2 cores ou 3 cores e brincar de fazer isso aqui. Tu não tem ideia do quanto que esse raciocínio aqui é importantíssimo no decorrer da tua vida para interpretares ventilação mecânica. As assincronias, por exemplo, elas partem, a compreensão delas, desse conceito aqui. Se tu não tens isso fortalecido, tu vai ter muita dificuldade para entender as assincronias ventilatórias. Porque elas se classificam dentro de cada fase dessas aqui. A forma de resolvê-las vai falar muito a respeito disso aqui. Tem a sincronia que é de disparo, tem a sincronia de fluxo que acontece aqui na fase ins, as sincronias de ciclagem, não tem assincronias na fase ex, mas tem várias alterações importantes, como autopip, serrilhados, tudo que a gente avalia na fase expiratória. Entendeu? Então, isso aqui tu tem que treinar muito, 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 muito. Vou te dar uma cola. Uhum. Vou mandar para ti agora isso aqui. Tá? Replica, brinca com isso aqui. Isso vai te dar uma base muito forte. Muito, muito forte. Lembra, a ventilação mecânica não tem assunto nem conhecimento básico, tá? Não tem, não existe. Porque a gente acaba discriminando alguns assuntos importantes achando que é básico demais para nosso intelecto. Não é verdade, não. Isso aqui é a base de tudo na ventilação. Isso aqui, ó. O nome dos gráficos e as fases. Muita coisa vai partir daí. Beleza? Beleza. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Beleza. Aqui eu tenho um ritmo cardíaco e aqui também. Qual dos dois tu acha que é regular? O primeiro. Aqui, né? Uhum. Como foi que tu presumiu que esse primeiro era o regular e o de baixo não? Pelo gráfico, né? Que tá mais certinho. Pois é, eu entendi o que tu quis dizer. Quando você conhece ou tem uma ideia ali do padrão, né, de normalidade, o que não é normal vai incomodar os olhos. Uhum. Então, isso aqui na ventilação mecânica é a mesma coisa. Ah, tá em VCV, tu já sabe como é o normal. Já sabe qual é o padrão de normalidade dos gráficos escalares. Já sabes também o nome das fases do ciclo ventilatório. Aonde é cada uma, o período de cada uma.
Daí, quando acontecer alguma coisa que tu estiver avaliando diferente daquilo que tu sabe que é normal, já vai doer aos olhos. Agora, quando a pessoa desconhece o padrão de normalidade, desconhece o nome dos gráficos, desconhece as fases, ela nunca vai conseguir interpretar o que está acontecendo. Entende? Sim. Precisa a gente ser tão especialista assim para ver que esse ritmo aqui está irregular? Não. Não. Mas tudo isso ficou fácil porque o ritmo sinusal tu consegue identificar aqui, ó. E aí, com o tempo, isso aqui também vai ficando, mas se tu treinar. Com certeza, todo médico que estudou isso desenhou eletrocardiograma 1000 vezes. A gente tem que fazer a mesma coisa. Como é que a gente vai interpretar gráfico de ventilação se a gente não desenha eles? Entendeu? Esse mesmo esquema que eu fiz, explicando e tal, tu vai fazer tu em uma folha em branco, várias e várias vezes. Até tu ver que vai ficar fácil. Entendeu? Vai ver que vai ficar fácil. Tudo bem até aqui? Sim. Show. O que a gente precisa também saber, né? Que o ciclo ventilatório, ele possui também as suas próprias características, tá? Então, eu posso ter um ciclo que foi disparado pela máquina, falando com outras palavras, iniciado pela máquina, ou eu posso ter um ciclo iniciado pelo paciente. O ciclo que é iniciado pela máquina nós chamamos de ciclo controlado. O ciclo que é iniciado pelo paciente nós chamamos de assistido. Mas assistido por quem? Pela máquina. Então, o paciente que disparou e a máquina assistiu ele. Aqui não. Não foi o paciente que disparou, foi tudo a máquina. Por isso que a gente fala que aqui o paciente está num ciclo controlado. Ok? Macete para eu bater o olho no ventilador e já saber quem está no domínio ali, se é a máquina ou o paciente. Tu vai sempre procurar o gráfico escalar pressão-tempo, sempre. Primeira coisa que tu vai fazer é identificar onde é que ele está. Achei, nesse ventilador tá aqui embaixo. E tu percebe que aqui à esquerda, no disparo, não tem queda de pressão, né? Não tem queda, ó. Começa o ciclo direto. E aqui não. Aqui tem queda de pressão e depois tem um início. Essa queda de pressão condiz com o esforço do paciente. Então, esse ciclo aqui, quem disparou foi o paciente. E nesse aqui, não tem queda. Quem disparou foi a máquina. Tudo bem? Sim. Se a gente está falando de esforço, né, participação do paciente, a gente tem que conhecer a principal variável da ventilação mecânica que foi feita para isso. Então, existe uma variável no ventilador que ela foi feita só para identificar o esforço do paciente, e é a sensibilidade. E aí eu vou te dar 2 caminhos que têm base na literatura. E por que eu vou te dar 2? Porque eles são completamente diferentes. Tá? E no final eu vou te dar o meu feedback, minha opinião a respeito. Primeiro eu vou te falar sobre um direcionamento da literatura mais conservadora, tá? Basicamente, nós temos 2 tipos de sensibilidade. Ou você vai escolher uma sensibilidade à pressão, que são valores negativos, ou você vai escolher a sensibilidade a fluxo, que são valores positivos, tá? Ou a pressão negativo ou a fluxo positivo. Ok. O 0 é o ponto de partida, é o eixo de tudo. Quanto mais afastado você tiver do 0, por exemplo, você começou aqui e depois você mudou para cá. Você se afastou do 0, né? Comecei no 1 e depois aumentei para cá, para o 3. Você se afastou do 0. Então, olha o caminho das setas aqui, ó. Sempre que você se afastar do 0,
tu estás deixando o ajuste menos sensível. Menos sensível é a mesma coisa que a gente lembrar de estar mais pesado. Tá bom? Sim. E o contrário também é verdade. Quando você se aproxima do zero, estás deixando mais sensível. Em outras palavras, mais leve. Tá bom? Tá. Essa mesma vertente da literatura, ela te dá uma zona de recomendação para tu escolheres a sensibilidade. Eu marquei para ti aqui, ó, em azul. Uhum. Então ela diz que você pode começar entre -2 a +2 a sensibilidade. Sim. Qualquer valor nessa zona aqui. Tá bom? Certo. Uhum. E de acordo com essa vertente, não há diferença entre os métodos quando se trata de um paciente performático. O que é isso? É o paciente que está clinicamente bem e apto para estar em modo espontâneo ali disparando a máquina, tá? Então, se o teu paciente estiver bem clinicamente, né, performando bem, realmente não vai fazer diferença. E eu concordo com isso, com essa afirmação. Não faz diferença para o paciente que está bem. Bora fechar essa porta agora e falar de outra? Peraí. Essa sensibilidade é o modo com que o meu paciente vai responder na ventilação. É isso? Não. Vamos lá. Não é isso não, É tá? porque eu entendi, assim, que o negativo, né, na verdade, quanto mais eu me afasto, mais eu tô ficando, menos eu tô Quanto ficando mais você se afasta do do quê? zero. Do zero. Boa. Beleza. Tá. Aí eu fico menos sensível. Boa. Qual foi o outro termo que tu usou para sensível? Menos sensível é pesado. Pesado o quê? Beleza. Se ficou difícil para ti esse termo, vamos ficar no menos sensível. Fica mais fácil entender? Travou. Já vai destravar. Destravou? Já. Tá. Vamos ficar no outro termo então, para ti ficar mais fácil entender o termo menos sensível. Não, fica. O que Então eu. pronto. Então não bagunça, se tu entendeu isso, tá ótimo. Tá? Tá. Tu entendeu isso, tá ótimo. Bora pensar numa musculação, tá bom? Uhum. Tu faz musculação? Ah, Tá. Bora, tu faz agachamento livre na barra? sim. Com quantos quilos de cada lado? Com 15, 10. Beleza, vamos dizer que tu faz com 15, 15 mais o peso da barra. Aí vai dar 30 a barra de... É barra grande? É. Mais uns 12 quilos da barra, 12 a 15 mais ou menos. Aí uns 45 quilos, quase 50 quilos tu faz aí, de brincadeira. Com barra e peso, tá? Se eu botar mais peso, não vai ficar menos sensível pra ti? Uhum. Não vai ficar mais pesado? Sim, Não vai ficar mais difícil pra tu executar? sim. Entendeu o raciocínio de mais pesado? Uhum. Com menos sensível? Sim, eu entendi. E qual que com relação à pressão e a fluxo? Como que eu vou identificar que é melhor para ele? Tá, repete tua pergunta rapidinho. Como que eu sei que vai ficar melhor para o meu paciente? Boa, 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 boa. Pressão Entendi, entendi. ou fluxo? Entendi, tá? Primeiro, tu tem que entender que esse lado da literatura fala que não há diferença. Então, a tua pergunta para essa vertente, ela é irrelevante. Porque de acordo com ela, tu pode escolher qualquer um dos dois. Hum, Por isso que eu te falei que eu vou te ensinar dois caminhos. Mas primeiro a gente vai absolver um, depois a uhum, gente vai entender o outro. O outro vai te responder melhor a tua dúvida. tá. Mas primeiro, bora encerrar essa vertente aqui que diz que não há diferença entre eles. Não há, Uhum, tá bom? Não há diferença. beleza. Ok? Ok. Mas eu vou tentar elucidar um pouco mais o teu questionamento. Vamos, escolhe aí. Escolhe aí uma.
um valor. 2. Beleza, então tu escolheu 2 positivo, né? Uhum. Show. Sempre que o paciente faz esforço para inspirar, sempre a linha de pressão ela cai. Sempre. Ok? Uhum. Beleza. Então tá aqui a linha de pressão. Vamos dizer que a tua pressão mínima, que é a PIP, é 6. Uhum. Tá? Aí o paciente fez esforço. Olha para cá. Tá. Tá? Uhum. O paciente fez esforço aqui. E aqui embaixo, quem é que tá? O limiar. O limiar de sensibilidade. O que é o limiar de sensibilidade? É o valor que tu escolheu. Esse é o limiar. Esse é o seu, é a sua referência. Você escolheu 2 positivo. Foi você que falou. Uhum. Então aqui embaixo vai estar o limiar de sensibilidade. Ok? Ok. Só que para esse limiar ser atingido, o paciente tem que chegar aqui embaixo. Só que ele não chegou. Ele ficou na metade do caminho e desistiu. A curva volta para o normal. Isso aqui, ó, foi uma tentativa de disparo do paciente e ele não conseguiu disparar. Uhum. Tu vai ver acontecer e tu vai ver que o ciclo não vai ocorrer. Então, o paciente começou a fazer força? Começou. Só que ele não chegou no limiar. Ele desistiu. Ou não deu conta. Você vai ver isso aqui acontecer no gráfico de pressão. O nome disso, por exemplo, é uma sincronia. Uhum. Chama-se disparo ineficaz. Aí tu vai pensar, poxa, eu escolhi 2 e esse paciente teve dificuldade. Olha para cá. Como é que a gente pode deixar, a partir do 2 que você escolheu, mais facilitado para ele? Eu tenho que ir para perto do 0 ou me afastar mais do 0? Pra perto. Boa, porque se eu for para perto, olha a linha aqui, ó. Eu vou Uhum. deixar mais sensível, né? Sim. E daí você pode fazer uma mudança de 2 para 1. E Entendi. observa. Entendi. Aí agora, o limiar que era lá embaixo, super exigente, ele vai ficar um pouco menos exigente. E aí o paciente vai fazer a mesma força. Ah, agora ele conseguiu chegar lá. E teve o Uhum. ciclo. Então, vai depender de paciente para paciente. Vai ter paciente. É a mesma coisa. Se tu botar para mim o teu peso que tu faz de agachamento, eu provavelmente não vou dar conta. Para mim, eu não faço musculação. Se tu botar 50 quilos na minha costa, desce aí a bunda no chão e sobe. Eu vou ficar travado lá no chão. Para Uhum. mim é muito difícil. Mas para Natasha, ela já tá adaptada. Talvez até esteja fácil para ela. Então, o número em si é muito relativo, de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. Então, a tua dúvida, Walter, como eu vou saber se aquele valor que eu estou escolhendo para o meu paciente está bom ou está ruim? Previamente, não tem como. Imagina que tu vai passar um treino para um aluno teu. Tu só vai ver que ele vai dar conta ou não na hora que tu testar. Não é verdade? Sim. Então, o que a literatura dá pra gente é uma sugestão de pontapé inicial. Uhum. Ela não está dizendo que é isso aqui até o final do tratamento. Não. Não. Entendeu esse raciocínio? Entendi. Show de bola. Agora, bora um outro raciocínio. Tá? Outro raciocínio. Escolhe aí outro número. O -2. Beleza. -2. A mesma coisa. O limiar de sensibilidade
continua lá e o paciente tem que chegar lá, ok? Ok. Tem que chegar lá. Só que aí, vamos dizer que tu tens um paciente que está muito grave. É um paciente que mantém uma frequência cardíaca muito alta. É um paciente que está utilizando drogas cronotrópicas, tá? Está utilizando drogas para aumentar também a contratilidade, a força, a fração de ejeção, como uma dobutamina, que mexe com a força de contração e com o ritmo cardíaco ali, tentando conter de alguma forma ali esse estímulo vigoroso do ritmo cardíaco. Quando esses pacientes, não são todos, mas alguns, quando estão nesse perfil aí, os batimentos cardíacos, eles às vezes são percebidos nos gráficos de ventilação, de tão forte que o coração está batendo no tórax. E aí a máquina recebe, né, a influência dessas oscilações do tórax. E aí no gráfico de ventilação, tu vai ver um negócio meio que assim, ó. Tá? E tu percebe que é um ritmo bem regular. Sim. Bem regular entre eles. O ventilador não sabe que é o coração batendo. Ele só percebe que a pressão tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. O ventilador não vai saber se é o paciente tentando respirar ou se é o coração batendo. E aí, vamos dizer que o coração bate e com uma contração. Eu odeio quando eu passo a régua e ela não apaga, ó. Régua. Bateu. Bateu e disparou. A máquina não sabe que isso aqui é a frequência cardíaca e não sabe que foi a frequência cardíaca que oscilou a pressão a ponto de disparar a máquina. Isso aqui não é um outro tipo de problema? Sim. Aqui a máquina acha que foi o paciente. Mas na verdade ele nem sequer tentou. Foi só o tórax se balançando ali, porque o coração tá batendo no peito. Mas a máquina achou. E aí vamos dizer que isso aqui tá acontecendo com esse ajuste que você escolheu de sensibilidade. Vamos dizer. Então, o que a gente está conseguindo perceber? Que a sensibilidade para esse caso aqui tá tão fácil que a máquina tá até se confundindo ao ponto de achar que o coração batendo é o paciente tentando respirar. Então, nesse caso, eu tenho que deixar mais sensível ainda a sensibilidade ou menos sensível? Menos sensível. Show de bola. Então, do -2, tu poderia ir para onde? -3. Show! E eu te sugiro, inclusive, ir de 1 em 1 mesmo, devagarzinho. Devagarzinho, vai de 1 em 1. Porque se tu passar do ponto, aí tu já vai pro outro extremo, já vai ficar muito pesado. É que nem academia. Pensa que nem academia. Tu vai, olha, hoje, Natasha, hoje a gente vai mudar de peso. Aí, pô, o professor vê lá na tua ficha, 15-15. Ele vai botar 30-30? Não. Não vai, pô. Vai botar lá mais 5 quilos. Ou, no máximo, mais 10 quilos, 5,5. E vai ver como é que tu fica. Ele vai colocando devagar. E a sensibilidade pra gente é a mesma coisa. A gente tem que evitar coisas grotescas, mudanças bruscas. Entendeu? Um dia tu faz com 20 quilos e no outro eu vou te botar 50 na costa. Não pode. Sim, beleza. Entendeu? Conseguiu entender esse raciocínio aí? Entendi. Sim. Então tu percebe que isso aqui é muito individualizado, mas tudo tem que ter um pontapé inicial, que é o que essa vertente da literatura tenta nos ajudar. Ela diz que nessa zona aqui, ó, pode ser o teu pontapé de início. Ok? Ok. Show. Ficou bem entendido? Ficou. Agora tu vai esquecer tudo que eu te falei. Tá? Beleza. Porque o que eu vou te falar agora é a respeito de uma outra vertente da literatura. E ela foi
A meu ver, aí tem um pouco de opinião minha. Na minha interpretação, ela foi revolucionária em relação à indicação de sensibilidade. Esse artigo eu preciso te passar, mas eu só vou te passar se tu me cobrar. Tá. Porque eu vou esquecer, tá? É Uhum. um artigo muito importante. Tudo que é tema polêmico, eu reservo uma referência forte e guardo para mim. Para quando alguém discutir contigo, tu ter uma referência, uma evidência para falar a respeito. A teu favor, tá? Então, o que essa outra vertente da literatura diz? Detalhe, não é nova, tá? Esse ano ela está completando 30 anos desse estudo já. Ela afirma que a simples escolha da sensibilidade à pressão, ela pode implicar em um aumento do trabalho respiratório, só por teres escolhido pressão. A escolha da sensibilidade a fluxo, ela pode reduzir o trabalho respiratório em até 60%. E isso é muita coisa. Ele ainda afirma que a sensibilidade a fluxo foi criada para resolver os problemas da sensibilidade à pressão. Então aqui não tem em cima do muro. Ela nitidamente fala que a sensibilidade a fluxo veio para resolver os problemas da sensibilidade à pressão. Por isso que ela foi criada. A sensibilidade a fluxo, ela causa menos atraso entre a contração do paciente e o início do ciclo. Ela causa menos carga de trabalho respiratório para o paciente. E é ótimo isso. O paciente que quer respirar não pode ter dificuldade para isso. Tu sente que tu tá tendo alguma dificuldade para respirar? Não. É isso que a gente tem que criar pro paciente. Só que não pode ficar tão avacalhado, porque senão a máquina vai se enganar, né? Sim. Com qualquer coisinha ali, ela achar que é o paciente tentando respirar e ficar mandando o ciclo para ele. Não pode ser avacalhado, tem que ter regra, entendeu? Por isso que a sensibilidade, o ajuste do limiar, a escolha é importante. Quer respirar? Beleza. Tem performance para isso? Ok. Mas tem regra. Tu vai ter que chegar até aqui. Entendeu? Entendi. Então essa vertente, ela é a favor do uso da sensibilidade a fluxo. Entendi. Qual que é o pontapé e sugestão dela? 2. O que eu acho? Eu concordo 100% com essa outra vertente. Porque isso era uma coisa que eu vim aprender, né? Eu me debati com esse estudo há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. E ele tinha mais de 30 anos. Tá? Um estudo bom, robusto, uma excelente revisão. Ok? Ok. Eu via mais, eu fiquei assim, porque nas crianças eu vejo usando mais a fluxo. E nos Ótimo. adultos usavam mais a pressão. Aí eu fico, mas como não entendia muito bem o que significava, do que se tratava, aí eu agora fez todo sentido, né? Às vezes na Boa! criança ele fica. Então, ó, independente do paciente, tá? Independente de idade, Aí o estudo. sensibilidade é sempre a fluxo. E agora é a minha opinião, porque isso aqui era uma coisa que, antes de eu ter acesso a essa informação, eu já tinha notado isso. Sim. Porque como eu avalio a mecânica ventilatória ativa também, eu percebia que quando os pacientes estavam com a sensibilidade a fluxo, a P01 deles era mais baixa. Era dentro da normalidade. Quando eu mudava para pressão, a P01 começava a subir. Isso não é tão bom. Isso não é bom, na verdade. Começava a exacerbar o drive ventilatório dele. Entendeu? Sim. Já tinha notado isso e eu queria entender por quê. O que eu tinha de informação é essa primeira vertente, que não há diferença. E eu ficava frustrado, porque tem diferença sim.
Então eu era muito bombardeado, por exemplo, nas redes sociais, porque eu defendia isso e boa parcela dos especialistas afirmavam que não tinha diferença. Eu ia lá, não, tem diferença sim, olha, mostrava caso clínico, mostrava vídeo, mostrava, entendeu? E aí Entendi. eu encontrei essa referência e nunca mais discutiram comigo a respeito disso. Me deram total razão, hein? É, mas é verdade, entende? Só um minutinho E aqui, Jota, rapidinho. espero. Gás, gás. Pronto. Rapidinho. Só um instantinho. Uhum. Pronto. Belezinha aí? Beleza. Show de bola. Tá? Só pra gente encerrar, contextualizar tudo, né? Passar adiante. Vamos dizer que tu ignorou tudo que a gente discutiu e tu quer utilizar a pressão, beleza. Aí vamos dizer que tu colocaste lá, -2. Nesse momento, qual é o comando que tu deu pro ventilador? Ventilador, eu quero que tu fique olhando o gráfico de pressão. Não foi a pressão que tu escolheu? Uhum. Então ele vai olhar pro gráfico de pressão. E vai ficar de olho nisso aqui, ó. E fica olhando o disparo. É o comando que tu deu pro ventilador. Olha o disparo lá no gráfico de pressão. Ele vai ficar de olho lá. A PIP aqui tá quanto? 5. 5. Quanto foi que tu colocaste de sensibilidade? -2. Então significa que o paciente tem que derrubar a pressão até o 4, até o 3, Uhum. que é -2 de onde ele estava. Então 5 menos 2 vai dar quanto? 3. 3. Então ele está no 5 lá, né? Então o Uhum. paciente fez força aqui, ó. Fez força, chegou no 4. Fez força, chegou no 3. Ah, então vai. Uhum. Então ele tem que derrubar do 5 até o 3 para o disparo dele acontecer. Vamos dizer que ele não conseguisse. Ele só ia puxar para baixo e ia voltar. Porque ele não conseguiu. Entendi. Beleza? Beleza. Aí vamos dizer que tu me ouviu. E tu escolheste fluxo. Colocou 2 de fluxo. Então para onde é que ele vai olhar agora? Para qual gráfico? Pro fluxo. De fluxo. E vai olhar para cá. Agora ele vai olhar para lá. Escolheu o fluxo. E qual é a fase que ele fica de olho? Entendi. Qual é a fase que ele fica de olho? O gráfico eu já te falei qual ele olha. Qual é a fase agora? Então, a questão do disparo e do índice? Boa, não. Não é INS, não. Ele fica de olho no disparo. Então ele tá de olho aqui, ó. Foi o comando que tu acabou de dar pro ventilador. Ventilador, eu quero que você olhe para o fluxo. Uhum. E se o paciente conseguir deslocar pelo menos 2 litrinhos por minuto de fluxo, dá o ciclo para ele. Então a máquina fica olhando para cá, ó.
Aqui é o 0. 0,0001,2. Chegou, chegou. Dá o ciclo para ele. Uhum. Ok? Entendi. O que acontece é que em um ventilador convencional é muito mais fácil de nós vermos acontecer isso aqui do que esse de cima aqui. Uhum. Então essa subidinha que tu tá vendo bem aqui, ó, ela acontece sempre quando é o paciente que faz força, ele desloca o ar a favor dele, por isso que sobe. E a pressão cai. É um contrário do outro. Então quando o paciente faz força, ele derruba a pressão e lá no fluxo, ao mesmo tempo, ele sobe o fluxo. Uhum. É como se um fosse o espelho do outro, entendeu? O reflexo do outro. Quando tu tá Mas de frente, ah, pode falar, pode falar. se caso ele não, o paciente não conseguir, mesmo assim o ventilador vai lá e dá o disparo para ele, é onde a gente vê a. Não, 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 não. Vamos lá. Se o paciente não conseguir, ele não conseguiu. Não vai ter ciclo. Entendi. Não vai ter ciclo. A máquina, ela tem um ritmo dela. A gente não escolhe uma frequência respiratória no ventilador? Então Uhum. a máquina já sabe o momento de mandar o ciclo dela. Ah, tá. Uhum. Isso. Mas se o paciente tentar, então bora ver se ele vai conseguir. Conseguiu, eu dou para ele. Uhum. Não conseguiu, só vai aparecer isso aqui, ó. Não conseguiu. Aí a máquina vem e manda o dela. Uhum. Teve queda de pressão aqui? Não. Não teve. Então isso aqui é um ciclo controlado. Foi o que a gente acabou de ver aqui. Uhum. Entendeu? Entendi. Lembra, a máquina tem um ritmo dela. Uhum. Mas caso antes dela disparar, se ele quiser e conseguir, então vamos deixar ele respirar. Ela dá essa liberdade para ele em todos os modos e só basta ter performance. O problema é que tem paciente que é muito fraco, muito emagrecido, muito desnutrido, caquético, Uhum. neurológico, traumatismos raquimedulares, enfim. Nossa, tem muita coisa que pode afetar. O próprio fato dele estar na ventilação mecânica, ele já tem perda de massa magra progressiva, dia a dia. Entendeu? Só o fato dele estar no ventilador. Sim. Ok? Ok. Show. Ficou alguma dúvida em relação à sensibilidade? Não. Então, o Acho próximo paciente que tu for ajustar, tu vai botar quanto de sensibilidade? 2. Por quê? Inicial. Eu tenho um lá que eles estão em 2 e o outro está em 1. Tem problema. Escolheu fluxo? É. Por Uhum. que tu escolheu fluxo e não pressão? Por conta da sensibilidade. Ou, já é a sensibilidade, né? Porque aí fica mais fácil para o paciente. Tá, resumidamente, eu entendi tua resposta, mas tu sabes que para quem for te questionar, essa resposta não vai servir muito não, Uhum. né? Tu tem que usar um termo assim um pouco mais técnico, porque existem evidências que comprovam que a sensibilidade a fluxo pode gerar menos trabalho respiratório para o paciente. Resumindo, é mais fácil para o paciente. Eu entendi, porque eu sei. Uhum. Agora, uma pessoa que quer te questionar e ela não é especialista em ventilação, talvez para ela não seja suficiente essa resposta. Entendeu? Sim. Talvez não. Mas o raciocínio tá certinho. Fechou? Fechou. Próxima base muito importante é nós entendermos a adequação dos alarmes do ventilador. Então, primeiro, o alarme, olha o nome, ele é tão batido esse nome no nosso dia a dia que ele perdeu até o próprio sentido. Quer ver? Me explica com as tuas palavras o que é um alarme. É mostrar que algo está no momento de acontecer. Não entendi. Que algo o quê? É que está mostrando que naquele momento eu preciso ter alguma atitude, né? Acho que basicamente isso. É despertar para alguma coisa.
Não. Ele está me mostrando que algo eu preciso fazer. Que eu coloquei É, para alarmar. Mas, beleza. Então quer dizer que toda vez que um alarme tocar, tu precisa fazer alguma coisa, tu és obrigado a fazer alguma coisa na ventilação, é isso? não. O termo alarme, tipo, me deixa em alerta Ué, que algo. alarme é sempre alarme, independente do que. É um alarme. Ele está me Não é mostrando. difícil? Fala, na verdade, é difícil de explicar, né? É, Então eu vou te ajudar. Tu sabe o que é um alarme? Fala bem devagarzinho, mas fala e entende a pronúncia. Fala comigo. A, alarme. 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 Alarme é algo alarmante. Algo alarmante é alguma coisa que é normal? Não, Não, longe disso, né? sim, É alguma coisa que é preocupante, sim. mas tu não sente que é um pouco mais? Alarmante não é a mesma coisa que preocupante. Pode estar preocupada com algo, pode Uhum, acontecer ou não. Mas se eu te falar que aconteceu e está acontecendo algo alarmante, isso não requer uma intervenção imediata, sim. muda completamente o sentido. Uhum, Então, por que eu estou contextualizando isso? Porque isso aqui a literatura não ajuda, gente. Tem coisa que ela ajuda e direciona e tem outros assuntos que não, tá? Ela não amarra valores, ela não amarra orientações de alarmes. Então, muito do que está aqui é minha experiência como especialista e uma sugestão para tu colocares. Esses alarmes aqui, eles são indicados para qualquer paciente adulto, homem, mulher, idoso, jovem, velho, tá? Não tem uhum, nada a ver com criança, não sei nada de criança. Eu sei sobre ventilação, tá? uhum, E como eu sei o normal, quando eu vejo algo errado, mesmo numa criança, eu sei que não tá bom. Então já salvei muita criança na UTI na iPad lá, porque eu passava para olhar, né, como é que tava a rotina e olhava algumas coisas graves que os gráficos conversavam comigo. uhum, Independente do perfil de paciente, eu tava lendo o que o gráfico falava. E aí eu ia lá, identificava, quando iam ver, era um problema sério, tá? Então, os alarmes que eu vou te passar agora é uma sugestão. E tu vai perceber que alguns deles vão fazer mais sentido em alguns modos e outros alarmes em outros modos vão fazer mais sentido. Eu separei os principais para ti. O primeiro, alarme de apneia. Isso aqui só vai fazer sentido no modo PSV. uhum, Porque nos outros modos nunca vai ter apneia. Porque eu posso programar uma frequência respiratória. Não é verdade? sim. E aí a gente geralmente coloca em torno de 20 segundos. Se o paciente estiver em PSV e ele atingir 20 segundos de apneia, a máquina ela vai entrar em modo de backup. O que é o modo backup? Isso depende do nome que cada ventilador usa. Tem uns ventiladores que chamam isso de modo de apneia, ventilação de apneia, modo de segurança, modo reserva, modo backup. Depende do ventilador. Se o paciente ficar 20 segundos sem respirar, porque PSV ele tem que respirar, né? O Uhum, ritmo tem que ser dele. Aí a máquina entra em ação, ela volta para um modo assistido controlado. Ou a volume ou a pressão. Alguns ventiladores, isso aqui já está ativado sempre, em outros tu tem que ativar. Então uhum, lembra que no teu ventilador, quando tu fores ajustar o alarme de apneia, tu tem que ver onde é que está modo de segurança lá e ver se está ligado ou desligado. Tá bom? sim, certo. Ficou alguma dúvida em relação à apneia? Não. Frequência respiratória. Vamos lá. Essa mínima, ela só vai fazer sentido de novo em PSV.
só faz sentido em PSV. Porque se tu colocou aqui PCV ou VCV e botou uma frequência de 15, ele nunca vai chegar em 8. Uhum. É impossível isso. Tá? Então essa frequência respiratória mínima de 8 faz muito sentido em PSV. E a máxima? Ah, tá. A máxima faz sentido em todos, já que o paciente pode disparar em todos os modos. Tá bom? Sim. Então essa aqui é uma zona totalmente anormal. Lembra? Alarmes não pode ficar com valores próximos do que é normal. Senão o ventilador vai, entre aspas, alarmar, tu vai correr, vai olhar e não vai estar acontecendo nada alarmante. Uhum. Ok? Ok. Alarme ou limite de pressão de pico. É recomendado que a gente mantenha ali entre 40 a 50 no máximo, tá? E isso faz sentido em todos os modos, tá bom? Certo. Volume corrente. Esse aqui só faz sentido nos modos de pressão, ou pressão controlada ou pressão de suporte. Porque em VCV, o volume nunca vai chegar em 200, nunca vai chegar em 800. Porque o VCV, o volume é fixo. Ok? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. E o último, volume minuto. Bem, o que é o volume minuto? O volume minuto é uma multiplicação entre o volume corrente e a frequência respiratória que o paciente faz. É a mobilidade de todo o gás no decorrer de 1 minuto. Aí a literatura fala que entre 5 a 10 ela considera aceitável para um paciente em ventilação mecânica. Então, tu sobe um pouquinho mais para 12 e baixa um pouquinho menos para 3, para serem os teus alarmes. Uhum. Não vou deixar 4 e 11 porque vai ficar muito perto. Mas 3 e 12 tá legal. Tá bom? E isso aqui faz sentido em todos os modos. É o volume corrente, o quê? Pela frequência respiratória? Volume corrente vezes a frequência respiratória. Tá? Uhum. Olha só, vamos dizer que tu estás fazendo um volume corrente de 350 ml, tá? E a tua frequência é de 20, igual 7.0. Uhum. 7 seria o teu volume minuto, estaria bem aqui no meio. Sim. Entendeu? Uhum. Ficou alguma dúvida em relação aos alarmes? Não. Show de bola. Com isso, a gente conclui isso aqui, ó. As bases. Bases concluídas. Agora a gente vai fazer uma pausazinha e na volta a gente entra aqui na etapa 3, que é a etapa de parâmetros ventilatórios, que agora tu tá pronta. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida que você queira falar antes do intervalo? Não. Tá jóia. Então, daqui a 10 minutinhos a gente volta. Tá ok. Tchau, tchau. Um abraço. Não. Tava aqui. Tá. Voltamos. Compartilhar. Ok, então vamos lá. Tá bonitinho nosso gráfico. Então vamos entrar agora na etapa 3, né? Vamos entrar na etapa número 3, que é a etapa dos parâmetros de uma vez por todas. Então tá aqui, tá? Vamos começar por aqui. Eu vou utilizar, tá, de início o modo PCV, tá bom? Mas vou te explicar por quê. Ele é um modo ventilatório que ele consegue ter um maior controle da mecânica ventilatória, tá?
E ele consegue te informar mais de uma forma quantitativa. Por exemplo, numericamente ele consegue gerar valores de controle melhor. Tá? E ele consegue te informar mais, então eu prefiro começar por ele, porque depois que tu absolve ele, o resto fica bem fácil da gente desenvolver. Quando tu olha para a tela do ventilador mecânico, tá? Tu vê muita coisa. Vê gráficos, vê números, todos os cantos. E nós temos a obrigação de saber todos eles. Porque nós somos os especialistas. Tá? Nós somos os especialistas. Então, não tem pessoa melhor para entender isso aqui, esse visor aqui, esse layout, do que a gente. E aí a gente vai dividir em 3 partes. Uma delas eu já falei, que são os gráficos escalares. Olha aqui, ó. Tá? Então tá aqui as características e tal. Tem um gráfico aqui que tá diferente dos outros, né? Já já a gente vai saber por quê. Tá bom? Mas o padrão que a gente já discutiu sobre os gráficos escalares continua o mesmo, tá? E agora sobram números para a gente entender. Esses números eu vou ter que dividi-los em 2 classes. Eu vou ter algumas variáveis que são diretas, outras que são indiretas. O que é uma variável direta? É aquilo que eu olho e se eu quiser mudar, basta eu clicar em cima e mudar. Ah, eu não quero 15, quero 20. Basta eu clicar aqui em cima e mudar para 20. Ah, eu não quero 25 de fluxo, quero 30. É só clicar aqui em cima e mudar para 30 de fluxo. Então, tudo que está aqui embaixo, tá? São variáveis diretas que esse modo ventilatório disponibiliza para ti. Então, cada modo vai disponibilizar variáveis diferentes. Tá bom? Sim. No VCV, são essas aqui. Até hoje eu nunca vi nenhum ventilador mecânico que não desse essas variáveis diretas aqui embaixo. Até hoje eu nunca vi, nunca. Mas as indiretas, cada ventilador mecânico quer mostrar num local diferente. Nesse aqui ele agrupa todas do lado direito. Tem ventilador que distribui um pouco aqui por cima. Tem outros que coloca aqui também do lado. Tem outros que criam uma segunda tela, some isso aqui tudinho e aparecem vários números. Cada ventilador mecânico quer ter o seu jeito, né? A sua maneira de se apresentar. E não importa como, mas se tu souberes bem a base, tu vai conseguir ler qualquer máquina, desde a da mais evoluída à menos evoluída. Ok? Ok. Então vamos lá. Para ser bem didático, primeiro eu vou falar das variáveis que são diretas. Depois eu parto para as indiretas. No VCV, diretamente, a primeira variável que eu tenho aqui é o volume. E isso é característico do VCV. O volume é fixo, eu consigo limitar um valor, eu consigo escolher um valor e fixar, né? E ele faz isso. E o que a literatura sugere a respeito dessa variável? Sempre eu vou colocar primeiro o que a literatura sugere e, se necessário, ao final eu vou dar a minha sugestão para você ter 2 abordagens diferentes, tá? E ter ali um direcionamento em um bom senso que você quiser tomar, tá bom? A literatura hoje, mais atualizada, fala que volume corrente inicial ele tem que ser de 6 a 8 ml por quilo do peso predito. A gente já sabe como é que chega nesse peso predito, né? A gente já sabe disso. Já ou não já? Tô lembrada, não. Não? Lembra que nós fizemos uma atividade de fixação lá no caso clínico, onde a gente abria o aplicativo Physiotools. Lá no aplicativo Physiotools. Ah, é mesmo. Desculpa, tô com a mente meio perturbada. A gente vai ter lá a calculadora de peso predito e volume. A gente clica. Define o sexo do paciente. Vou botar aqui sexo, sei lá, masculino
Altura 178. Lembra que não pode ter ponto, não pode ter vírgula. Ventilar com. Primeiro eu coloco no 6 e aperto em calcular. E aí ele me dá o peso predito aqui embaixo e o volume sugerido. Aí eu venho depois aqui, ventilar com, aperto o 8, calculo de novo, ó, mesmo peso predito, então mudar aqui não vai mudar o peso predito, mas o volume mudou. E eu anoto os dois valores, né? E depois que eu anoto os dois valores, esse volume corrente aqui pode ficar entre eles. Ok? Ok. Ok mesmo, de verdade? Tu fez uma carinha preocupante agora aí. É porque eu vou ser bem sincero para ti. Esse VCV, o modo, eu quase não utilizo, né? E aí, essa parte que tu falou que fica entre eles o quê? Entre 6 e 8 é o peso predito, beleza. Mas Não, não, volta lá. aonde A eu vou gente vai voltar. A gente vai voltar. Calma, com calma. Eu passei rápido agora porque a gente passou isso bem devagar lá na etapa 1. Não, o cálculo eu entendi. Eu só estou dizendo assim que o valor que tu vai usar aqui no volume. Tá, Ou vamos não lá. foi isso que tu falou? Boa. Vou primeiro recalcular com 6, tá? Sim, Então você vai lá na sua fichinha, coloca lá. Volume corrente a 6. Quanto é que deu? 439. Aqui, aí você coloca 439. Ok nesse primeiro passo? Sim. Agora a gente vai para o segundo passo. Coloca agora 8 ml por quilo. Calcula. Quanto é que apareceu aqui? 586. Volume corrente a 8 ml por quilo, 586. Ok? Ok. O peso predito dele é 73 quilos e o peso predito só serviu para chegar a esse valor e quem fez essa conta foi a calculadora para mim, tá? Então esquece isso aqui agora. O que tu Sim. queria era isso aqui. Uhum. Então se tu tem aqui um início a 439 e um limite a 586, escolhe um número nesse intervalo aqui. Entendi. Bora lá. Escolhe um número nesse intervalo aqui. É 500. Posso começar então, Walter, com 500? Pode. A literatura fala que você pode. Esse extremo aqui é 6 ml por quilo e esse outro extremo é 8. 8 ml por quilo. Escolhe um outro valor nesse intervalo que não seja 500. 450. Posso começar, em vez de 500, com 450, Walter? Pode. É o que a literatura fala. É isso que a gente diz quando afirma que você pode começar entre 6 a 8 ml por quilo. Você vai escolher um valor de volume e definir lá na máquina. Tá. Entendeu? Beleza. Foi de verdade? Sim, foi. Põe tudo pra fora, tá? Tu não pode sair daqui com nenhuma dúvida, com nada. Tá bom? Sim. Beleza. Isso para um adulto, nunca esqueça disso. Eu sei que o cálculo para anel e pé é diferente, né? Se trabalha com o peso real do paciente, né? Mas eu nem me atrevo a falar de neo e pad. Sei pouca coisa sobre neo e pad. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Tudo bem aqui? Sim. Então, é isso que eu escrevi aqui, tá? Então a literatura sugere isso, que o volume corrente seja entre 6 a 8 ml por quilo do peso que é predito. Ok? Ok. Agora eu vou dar a minha sugestão. Ao invés de 6 a 8, a minha sugestão é você começar com quanto? 6. Agora eu vou te falar por quê. Existem duas variáveis diretas na ventilação mecânica
que nós temos que ser extremamente gentis. Quais são elas? Volume. Qual é a outra? Qual a outra? O quê? Falei na nossa primeira aula isso. Era só para ver se tu lembrava. Qual que é a outra variável que eu tenho que ter cuidado e ser extremamente gentil fora o volume? A PIP. Boa. Então, essas aqui, em outras palavras, eu tenho que ter medo delas. Uhum. O ponto certo delas pode ser crucial para uma melhora do paciente. Mas se eu errar, para um desfecho negativo também é rápido, tá? Então, por que eu vou sugerir você começar com 6? Justamente por isso, porque essas duas variáveis, elas são as variáveis mais arriscadas da ventilação mecânica. Então, se eu tenho 6 a 8 para trabalhar e eu vou começar, eu não vou logo começar com tudo que eu tenho. Uhum. Eu vou guardar. Se lá na frente eu precisar de mais, tem uma margem ainda para crescer. Uhum. Agora, se eu começar com tudo de uma vez e se tiver algum problema, não tenho mais para onde ir. Entendeu? Uhum. Isso é uma sugestão minha, mas a literatura sugere outra coisa. De 6 a 8. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Show. Ficou alguma dúvida em relação a como ajustar o volume corrente? Não. Legal. Então vamos para a próxima. Frequência respiratória. Literatura sugere que essa frequência seja entre 12 a 20. Inicialmente. Ela considera essa zona aqui como normal. Então esse ritmo de 12 a 20, ela considera como um padrão de normalidade. Para outras variáveis, fora volume e PIP, nós não precisamos ter tanto medo assim. Então, a gente pode assumir uma postura moderada, conservadora. Uhum. Aqui a gente vai ser muito gentil e o restante nós vamos ser conservadores. O que é um conservador? Vai ficar em cima do muro. Uhum. Meio termo. Então, de 12 a 20, tu pode começar ali com 15, 16. É uma boa frequência de início. Tá bom? Ok. Show. Fluxo. Isso aqui a literatura não nos ajuda. Ela não sugere nada em relação a fluxo. Não amarra isso aqui. Então aqui eu vou ter que me meter. Vou ter que passar um pouco da minha experiência para ti. Uhum. Quando você está no modo VCV, o VCV ele não é um modo que controla o fluxo também, que é a velocidade do ar? E algumas marcas e modelos de ventiladores mecânicos, o VCV ele vai estar aqui junto com as variáveis diretas. Em outras marcas, ele não vai estar aqui. Sim. Ele vai estar aqui, ó. Lá nas indiretas. E quem veio para cá para baixo no lugar dele? O tempo inspiratório. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo que o fluxo esteja aqui embaixo, na verdade você está mexendo no fluxo, mas está olhando para onde? O tempo indo. Pro tempo. Então tem modelo de ventilador que mesmo em VCV, ele vai trazer o tempo aqui embaixo para ti. Pô, facinho. Coloca 1 segundo, tá tudo certo, passa pro próximo. Mas em outros, ele vai tirar o tempo daqui e vai trocar de lugar com o fluxo. E aí o fluxo passa a ser a variável direta e o tempo a indireta. Tá bom? Beleza. Se isso acontecer contigo, eu vou trocar uma experiência agora. Para um adulto, geralmente um fluxo entre 20 a 30, inicialmente, vai ser bem aceito. Bora ter uma postura moderada aqui? 25 é um bom pontapé inicial. Lembra que o VCV, o paciente vai estar como? Passivo ou ativo? Passivo. Mas ele pode estar ativo também? Pode, mas não combina muito. Uhum. Não combina muito.
tá? É aquela impressão que tu tem sobre duas pessoas que são um casal. Tu tem, querendo ou não, uma impressão. Ego, eles combinam. Ego, eles não combinam. Mas isso é a tua impressão. Isso significa que eles vão dar certo ou não? Não. Não. Mas tu tem aquela impressão que, pô, não combina muito. É a mesma coisa o VCV quando o paciente está ativo. Isso não significa que não vai dar certo. Mas não combina. Sim. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas em teoria, o modo VCV se adequa melhor ao paciente passivo. Então, considerando que ele vai estar passivo, esse aqui é um fluxo que geralmente vai entregar o tempo dentro do que realmente, ou mais ou menos dentro do que a gente espera. Tá bom? Tá. Fluxo é o que mesmo em ventilação mecânica? Velocidade. Nunca esquece disso. Então é como você vai entregar esse ar. A quantidade está aqui, ó, 350. Mas tu pode entregar esses 350 mais rápido ou mais devagar. Rapaz, hoje ele bate a meta dele de água. Mas sabe o que é isso? Alguma coisa aconteceu aí. Exato. Exato. Como, graças a Deus, todo o dia eu dou mentoria. Todo dia. Quando eu abro a agenda, em 4, 5 dias, a agenda do mês fecha. Entendeu? E eu passei a dar mentoria também no final de semana, senão não ia dar conta de suprir todos os alunos que estão entrando no programa. E aí teve um dia que eu acordei sem voz. E eu tenho um problema de não me hidratar. Eu não sinto muita sede. Sim. Eu não sinto sede. Aí eu comecei a ver uns vídeos e tal. Aí, não sei se você conhece o Renato Cariani. Por nome só. Tá, mas já ouviu falar, né? Ele é um influenciador, é um influenciador fitness. Aí ele tava no podcast falando sobre a dificuldade que as pessoas têm em beber água. Principalmente aquelas que trabalham muito o dia todo, tal, sentada. Eu tava me vendo, né? Sou eu. Aí a pessoa esquece de se hidratar. E aí o corpo se adapta a isso, só que ele sente falta, né? Tu sofre fisicamente. Quando tu começa a fazer o inverso, tu começa a te forçar a beber água, então no primeiro dia, pô, vou botar aqui 1,5 litro pra beber. Compra uma garrafa e deixa do teu lado. Então vai olhar a garrafa, dá um gole. Olha a garrafa, dá um gole. Em uma semana, tu começa a sentir sede. Sente muita falta. Entendeu? Aí aquele 1,5 litro, pô, já vai passar pra 2. Depois tu passa pra 3. Depois tu pode passar pra 4. Entendeu? E quando teu corpo vai se adaptando àquilo e tu não dá pra ele começa a sentir falta da água. Então agora eu já tô numa semana, já tô acho que umas 3 semanas já que eu tô fazendo isso. Eu já sinto sede agora. Eu falo, dá uns 5 minutos eu tenho sede. Aí eu falei, agora eu sede. Eu falo pra todo mundo e as pessoas falam que nada, porque eu não sou acostumada, mas eu sempre falo isso, que quando tu começa a tomar, parece que sempre quer mais. Então eu tô feliz com isso, porque... Tá certo, é isso mesmo. Eu já não tô sentindo mais tanto impacto na voz. Cansa às vezes, tem dia que eu acordo um pouco doída, assim e tal, mas aí dá pra segurar de boa, entendeu? Sim. Aí tem dia que eu falo um pouco mais baixo, me exalto menos. Hoje é um dia que tá legal, minha voz, tô me sentindo bem. Mas aí eu fico bebendo. Eu não tava nem notando que eu tava bebendo toda hora. Na hora que eu percebi porque tu não tomava nada. Pois é, pra te ver. Eu falei assim, rapaz, alguma coisa aconteceu. Pra te ver como tu mesmo percebeu isso, né? Ok, então? Vamos lá. Ficou alguma dúvida sobre o ajuste do fluxo? Não. Então o fluxo, na verdade, ele tá sendo ajustado, mas para olhar para onde? Para olhar pro tempo INS. Boa. Sempre o tempo INS é o foco. Tá? Sempre. Tá bom? Certo. Vamos falar sobre a FO2. A FO2 é a fração inspirada de oxigênio. É o oxigênio do gás que vai sair. Essa FO2, tá? A zona dela, ela pode sair de 21, que é o mínimo, a 100. A 100%. Ela varia de 21 a 100%. Tratando-se de uma admissão na ventilação mecânica, você pode colocar uma FO2 mais alta.
Por exemplo, maior que 60% se quiser. Eu, por exemplo, coloco sempre. Sempre. Mas tem uma exceção. Se o teu paciente tiver uma boa leitura de saturação periférica alvo, utilize. Geralmente, a maioria dos guidelines, tá? Sugerem nós mantermos uma zona de 92 a 96% de saturação. Então, isso aqui passa a ser teu alvo assim que a leitura da saturação entra. Paciente não chegou. Tenho que botar aqui uns parâmetros iniciais. Quanto que eu vou botar de FiO2? Pode botar 100, 80, 70, 90, 60. Chegou o paciente. Botamos no leito. Conectei no ventilador. Botaram um oxímetro nele. Tá aparecendo a oximetria? Ah, agora eu não preciso mais manter acima de 60 se eu não precisar. Qual que é o principal agora? O alvo da saturação. Então, se tiver acima de 96 aparecendo lá, eu reduzo a FiO2. Se tiver abaixo de 92, eu aumento a FiO2. E fico sempre olhando para o alvo. Tá bom? Certo. Ficou alguma dúvida sobre a FiO2? Não. Show. PIP. A PIP é o seguinte. A literatura aqui ajuda a gente. Ela sugere uma PIP inicial de 5 a 8. Tá bom? 5 a 8. Para quem que eu vou utilizar 5? Para pacientes que estão com o pulmão ok. Não tô nem falando normal, tá? Tô falando pulmão ok. Uhum. Pode ser o normal também. Ah, não, pulmão tem só... Mas tu vai te basear no que para definir se esse pulmão é ok ou não? Exames, avaliação. Uma boa avaliação física, uma boa ausculta pulmonar, um raio-x, uma tomografia, uma ultrassonografia ali. Hoje está muito forte isso. Usar o ultrassom para fazer uma avaliação pulmonar. Então tu vai ter que utilizar algum recurso técnico para ter certeza em afirmar esse paciente não tem comprometimento pulmonar ou esse paciente tem comprometimento pulmonar. Algum recurso tu vai ter que utilizar. Definiu, já tem certeza? Tenho. Então, direciona. Para quem tem um pulmão sem comprometimento ou um pulmão ok, 5. Ah não, Walter, esse paciente aqui ele tá com um pulmão comprometido. Tem bastante infiltrado, tem áreas aqui de consolidação e tal. 8. E se tu tiver em dúvida? Tá com todos os exames na tua frente e tu não sabe definir se tem ou não comprometimento justificável. E aí? Na dúvida, sim. Tá bom? Certo. Aí eu vou abrir agora algumas exceções que é importantíssimo você saber. Vou até mudar de cor. Primeira exceção. Tu pode chegar a 10 se o seu paciente for um paciente obeso. Não tô falando gordinho, tá? Tô falando um paciente obeso. Tá bom? Então, um paciente obeso, ele sofre uma maior impedância imposta pela caixa torácica dele. Além do abdômen globoso, que atrapalha ali a mobilidade do diafragma, que comprime o pulmão dele. Então tem um monte de mecanismos ali estruturais que prejudicam a ventilação. Então, para o obeso, a literatura sugere você começar logo com 10. Ok? Ok. E existem duas exceções que tu precisas também salvar aí. Quais são as duas exceções? Existem duas causas que comprometem o pulmão.
mas elas não justificam aumento de PIP. Porque eu te falei, né, que se tiver comprometimento, tu pode começar com quanto? Com 8. Com 8, eu falei isso pra ti. Uhum. Mas tem duas situações clínicas, que comprometem um pulmão. Só que elas não justificam o aumento de PIP. Quais são elas? Primeira, derrame pleural não drenado. Derrame pleural não drenado não justifica você aumentar a PIP. Porque aquele derrame, ele está comprimindo o pulmão, mas ele está fora do pulmão. Ele está lá no espaço pleural. Então, ao aumentar a PIP, tu vais aumentar a pressão intrapulmonar. E o derrame pleural, ele é extrapulmonar. Uhum. E não existe nenhuma comprovação científica que aumentar a PIP ajuda a reabsorver o derrame. Muito pelo contrário, piora. Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim, tudo bem. Sabe aquele paciente de enfermaria que o médico pediu para te fazer uma VNIzinha nele? Uhum. Aí tu vai lá avaliar ele e nitidamente você avalia que ele tá desconfortável. Realmente ele tá desconfortável. Bora fazer uma VNI nele. E aí tu não avaliaste ele direito. Não auscultou, não viu um exame recente, um raio-x, uma tomografia. Não tem esses exames. É bom pedir antes de jogar pressão positiva. Porque a pressão positiva num derrame pleural pode até piorar. E aí tu vai querer botar ele na VNI por causa do sinal de desconforto. Sim. E ele pode ter o risco de piorar. E tem um problema pior que o derrame. Sabe qual é? Pneumotórax não drenado. O que é o pneumotórax? Tira o derrame e coloca ar no lugar. Aí tu vai falar, Walter, mas não tá errado, não é pra ter ar lá? Não é pra ter. Porque o pneumotórax é o acúmulo de ar fora do pulmão. Lá no espaço pleural também. Uhum. E aí vai acumulando ar naquele espaço e o que ele faz com o pulmão? Começa a empurrar, a espremer o pulmão. E aí o pulmão começa a perder complacência pulmonar. Como ele começa a espremer o pulmão, ele começa a impactar ali, sobrecarregar a parte hemodinâmica. O paciente tem risco de fazer um pique hipertensivo, e daí a gente chama de pneumotórax hipertensivo. E para o paciente parar é questão de minutos. O paciente está cansado, está relatando dispneia. Bora fazer uma VNI nele? Aí tu não sabe que ele veio lá da casa dele e ele fez, sei lá, um pneumotórax espontâneo. E tu não sabia que era isso. Vamos botar ali na VNI. Se tu tiveres um pneumotórax em formação na pressão positiva, em questão de minutos aquilo ali cresce. Isso. Tá? Então, muito cuidado com essa história de fazer VNI em paciente que está desconfortável sem tu saber a causa do desconforto. Tá bom? Sim. Walter, mas o que tem a ver a VNI com a ventilação mecânica invasiva? Tudo. As duas são pressão positiva. Uhum. A única coisa que muda entre elas é a interface. Que em uma, a via aérea está avançada, que é o tubo, e na outra é uma máscara não invasiva. Mas todas as duas vai trabalhar por pressão positiva. Então as sequelas, os riscos são os mesmos. Sim. Então, na hora que tu estiveres avaliando o teu paciente ali no dia a dia, não tem aquela hora do dia que tu vai ver os raios-x, comparar se tá melhorando, piorando e tal. Pega, será que isso aqui não é um pneumotórax? Vem cá, dê uma olhadinha aqui, vamos ver junto. O que o senhor acha aqui? Você acha que pode ser um pneumotórax aqui? Olha, tá parecendo. Se tem suspeita de pneumotórax, nem confirmou,
tem suspeita, a primeira coisa que tu tem que fazer é reduzir a PIP que tá lá. Uhum. Se tiver 8, baixa para 5. Se tiver 10, baixa para 5. Maior que 10, baixa para 5. Porque se tu manter alta essa PIP, rápido aquele pneumotórax vai alastrar. E o médico torácico, né, o especialista torácico, ele é obrigado a passar dreno no paciente. Mesmo que o pneumotórax seja pequenininho. Isso é uma obrigação, só pelo simples fato do paciente estar sob pressão positiva. Ok? Ok. Show de bola? Show. Ficou alguma dúvida sobre os ajustes das variáveis diretas? Com relação a essas coisas aí, essa onda. Mas eu gosto de ti, olha. Só era um teste para saber se tu ia passar batida ou não. Mas a onda, ela é a variável mais fácil de tu ajustares. Por quê? Toda a referência sugere que você mantenha a onda de fluxo quadrada. Porque ela é a única que gera um fluxo constante durante toda a inspiração. Isso proporciona um melhor cálculo de mecânica ventilatória. Isso te possibilita um melhor acompanhamento melhor da resistência de vias aéreas. Algumas manobras técnicas mais avançadas para pacientes mais graves requerem que a onda de fluxo seja quadrada. Para a gente que vai monitorar o paciente, faz muita diferença ser quadrada. E para o paciente, faz diferença? Pouca diferença. Lembra que ele vai estar passivo em VCV. Então, o passivo só recebe. Até se tu fizer besteira aqui, ele talvez não reclame. Ele está passivo. Tá? Certo. Mas para a gente, isso interfere em muita coisa. Mas não tem nenhuma melhora fisiológica, Walter. O fluxo quadrado para o paciente tem. O fluxo quadrado ou fluxo constante, ele consegue manter uma melhor homogeneização pulmonar. Se ele consegue manter uma melhor homogeneização pulmonar, o gradiente de pressão para você manter uma boa aeração pulmonar é mais eficiente. Tu consegues, por exemplo, manter um paciente grave recrutado melhor quando está com fluxo constante. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida sobre o fluxo? Não. Aí tu vai falar assim, poxa, mas tem uns ventiladores, volta aqui, quando tu aperta na onda, tá lá. Fluxo ascendente, fluxo descendente, fluxo quadrado, fluxo senoidal. Pode ter até de bolinha, pode ter até um de florzinha, pode ter até um de estrelinha. Não interessa. Para o paciente, pode escolher qualquer um. Para ele não vai fazer tanta falta assim. Agora, para a gente, é esse. Então, por que a gente não coloca um que é bom para os dois? Entendeu? Antigamente, tinha um papo de que esse aqui, ó, fluxo descendente, era mais fisiológico. Era na época que falavam que existia a PIP fisiológica. Tá? Isso aqui não tem nada a ver. Nada a ver. A ventilação mecânica, nem fisiológica ela é antifisiológica. Era a mesma coisa que eu te colocasse pra tu ir pro casamento andando de bananeira. Tu podia até dar conta, né? Ou não, é totalmente o contrário. A gente ventila por diferença de pressão negativa. E na ventilação mecânica é pressão positiva, pô, é completamente o contrário. É antifisiológico a ventilação. Não existe nada fisiológico nela. Ok? Ok. E agora, ficou alguma dúvida aqui? Não.
Quer um print disso aqui ou posso pagar tudo? Quero print. Eu ia pedir para tirar foto. Dá pra ti. Natasha. Pronto. Foi. Posso te liberar já? Tu que sabe, se tu vai me passar depois os outros. É porque o que acontece? A gente tem alguns pontos cruciais, né? No timing do Uhum. cronograma. E a gente vai agora. Eu vou primeiro te mostrar para tu entender onde é que tu estás. Nós encerramos a etapa 1, que é qual mesmo? É o checklist. É o segundo. Caso que. Meu Deus, a memória da. E quais são os 4 filtros que tu precisa trabalhar aqui no caso clínico? É a questão do sexo e altura. Boa. Calma devagar que eu tô escrevendo, tá? Uhum. Sexo e altura. O sexo e altura vão te dar o que exatamente? Tu tá buscando o que no final das contas? Sobre a questão do peso Boa. E o peso vai te dar o quê? em relação ao pulmão, né, do paciente. Quanto que ele vai Volume, estar, corrente mente, inicial. Não é com isso aqui que eu vou ter o volume corrente inicial? isso. Isso, tá? Qual que é o segundo filtro? É o drive, Não né, saber como tá o quadro do paciente. pulmonar. Se é um quadro comprometido ou não. Isso Uhum. aqui vai me ajudar a definir qual variável. A PIP. Tá. E olha só como eu já falei das duas mais perigosas de cara. Assim que eu Uhum. comecei a mentoria contigo. Pra tu logo conhecer os bichos papão da ventilação. Tá? Sim. O terceiro filtro qual é? Agora sim é o drive. E o drive ventilatório, estar presente ou não, ele vai te direcionar e vai te ajudar a definir o quê? Sobre o paciente passivo, ativo, Isso. E isso os te ajuda a modos. escolher o quê? Os modos. Boa. Então essa característica, esse filtro aqui, vai te ajudar a direcionar o modo. E a último filtro são as observações, que Uhum. são subjetivas para cada profissional de saúde, Uhum. tá? Eu coloquei as minhas naquele dia lá, né? Histórico, Colocou. ou a hipótese diagnóstica, Uhum. ali o tempo de ventilação mecânica que o paciente tá, qual é o dispositivo que ele está usando, o número, né? Se teve Uhum. pendência, se teve intercorrência, né? Mais ou menos isso. Isso a gente trabalhou lá no caso clínico, lá na etapa 1. Sim. Na etapa número 2 é o nosso Checklist. checklist. São quantos passos mesmo no checklist? O hambúrguer. São 10 passos. Uhum. E aí eu listei para ti e já te dei o material, né, do checklist? Deu. Legal. Lembra que lá no checklist, lá no final dele, tem algumas pré-configurações que tu já vai ter que colocar no ventilador. Quais são elas? Vai ajustar a sensibilidade logo de cara. Uhum. Vai ajustar os alarmes. E vai
direcionar já o teu modo ventilatório ali. Tu vais começar a trabalhar. Ah, Walter, mas eu não sei ainda, antes do paciente chegar, se o drive vai estar presente ou não. Verdade. Isso tu vai avaliar na hora, mas algum modo tu vai ter que colocar ali para botar alguma coisa. Uhum. Né? Deixar meio que pronto o ventilador. Ok? Ok. Na etapa número 3, que a gente acabou de finalizar ela. É quando você vai individualizar os parâmetros ventilatórios. E aí nós trabalhamos algumas bases, né? Antes de chegar nela, não foi? Uhum. Foi legal. Tá? Então encerramos essa etapa número 3. O próximo passo é entrar na etapa número 4, que é muito importante. Que é a etapa onde você vai realizar a monitorização do paciente. E isso aqui para o fisioterapeuta das 5 etapas é a mais cobrada, é a crucial. Uhum. Então é um outro mergulho que a gente vai dar de cabeça aqui. Se eu começar a entrar nela hoje, a gente vai passar no mínimo aí mais umas 2 horas aqui. No mínimo. Tá? Então por isso que eu quero pausar aqui. Aí na próxima mentoria a gente retoma só dela. Tá. E provavelmente... não vou antecipar isso não. Tá? Provavelmente eu ia falar que na próxima mentoria talvez a gente termine o módulo 1. Mas eu acho que não. Acho que a gente vai precisar de mais 2 encontros para terminar esse módulo. Tá bom? Tá bom. Então por esse motivo que eu prefiro dar uma segurada e é bem aqui que a gente tá. Tá Tá? ótimo. E depois da etapa 4, tu já vai vir para a última etapa, que é testar o sistema. Como é que a gente testa o sistema? Aguarda 30 a 60 minutos e pede uma gasometria. A gente vai dar uma revisada nisso aqui. Gasometria e como é que a gente realiza ajustes na gasometria, quando necessário. Ok? Tá ok. Boas festas, se divirta. Uhum. Juízo, não vai beber muito. A data. É quase que impossível, né? Não beber muito num casamento. Olha, até que eu não bebo tanto, esse prejuízo não dou. Sei. De grátis. Casamento. Bora lá, ver data pra ti. Só tenho data ano que vem agora. Eita, Mentira. memória tão boa. Vamos lá. Como é que tá o teu dia 8 de outubro? Não, peraí. Eu tenho uma data no dia 24 desse mês ainda. Tu queres? Poxa, é o dia que eu tô de plantão, é dia pá. Tá. Tu queres uma data no dia 27, então? Cai num sábado. Eu vou cobrir a colega. Não tem problema. Não tem problema. Então, não fala que eu não tentei. Droga. Pois é, a Aline até me falou que ela já fez a terceira aula dela. Eu falei, Aline, como foi que você já fez a terceira? Eu ainda vou fazer. Tá? Poxa, Vamos tá. lá. E o dia 8 de outubro, como é que tu tá? Esse agora eu tô pá. Que eu tô pá também. Então, dia 8 tu vai estar de plantão? É. Pode ser dia 9, então. É. Uhum. Tá? Dia 9 de outubro vai cair numa quinta-feira. Certo. Vai ser à tarde também? À tarde. Tá certo. Vou botar aqui às 14 horas. Tá bom. Daí a gente vai sempre conversando, tá? Tá certo. Acho que foi, né? Foi. Ó, a sensação que eu tenho hoje é que tu conseguiste acompanhar muito bem tudo que foi discutido. Uhum.
Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que chegar a um senso em comum no final da mentoria, tá bom? Eu Uhum. tenho que ter da tua parte essa certeza que a gente pode encerrar hoje, mas ó, Walter, consegui realmente Entender, acompanhar, né? conseguir isso, conseguir acompanhar legal, tá? Os tópicos e tal, conseguir seguir, acompanhar, absorver tudo vai requerer tempo. Isso é Uhum. claro, tá? Para todo mundo. Mas tu conseguiu acompanhar. Foi Sim. isso mesmo? Ou ficou E alguma coisa que tu ficaste ainda um pouco em dúvida? não, foi isso mesmo. Consegui Então, acompanhar tudo. então tá ótimo, tá? E a Tá. gente tá pegando esse modo VCV e tá mastigando ele devagar. Uhum. Quando chegar no modo PCV e depois no PSV, tu mesmo vai te assustar com tanto de conhecimento que tu já vai ter. E eles vão ter poucas coisinhas ali pontuais que são diferentes. Uhum. Tu mesmo vai te surpreender com isso. Tá? Então por isso que eu escolho esse caminho, porque eu sei que isso vai facilitar tu chegar lá no final. Ok? Ok. Boas festas. Obrigada. Coloque as fotos no status aí pro professor ver como é que foi. Pode deixar. Eu acho que em breve eu vou estar em Altamira, viu? Sério? Acho que sim. Pô, legal. Talvez eu leve um curso presencial de ventilação para ir. Olha aí, que coisa boa. Pois Pre- é. Estamos precisando. Quando for vir, aí tu manda lá pro Vou te Alex falar e tá com direitinho. os colegas aqui também. Aí agora, assim, tá dependendo mais do Johnny do que de mim, né? Uhum. Bora ver. Diz que ele quer ir junto, né? Então, Ah, aí não, mas talvez vá. essas agendas aí são muito apertadas. Mas vai dar certo. Um abraço, viu, Natasha? Fica com Abraço. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.